Diretamente dos estúdios da Storyway, Esporte e Saúde Total no ar. Hoje com a professora Fernanda Bittencourt. Fala, Leonardo. Hoje eu comecei sendo fã de ouvido, né? Que eu tava com medo daquele grito que sempre dá no começo. Mas vou te falar que o episódio de hoje vai ser muito bom. Para começar, é um conteúdo que eu sempre tive curiosidade. Vou te falar que eu já experimentei algumas vezes tentar fazer. E nada melhor do que trazer uma especialista para conversar sobre essa realidade virtual dentro do mundo da fisioterapia. Já tá o Hélio aprontando alguma coisa, né? Pessoal, realidade virtual no ar, tá? Ela vai explicar pra gente sobre tecnologia, realidade virtual aplicada à fisioterapia e muito mais. Vamos receber aqui no nosso podcast a professora Fernanda Bittencourt. Aplausos! Valeu! Seja muito bem-vinda, professora Fernanda Bittencourt, a este programa. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Já estou me sentindo em casa. Obrigada pelo convite. É um prazer mesmo estar aqui, assim, poder falar, né, dessa tecnologia que está transformando aí a reabilitação. Essa ferramenta aí que chegou só para agregar, né, o atendimento do fisioterapeuta na terapia intensiva, não só na terapia intensiva, mas na ambulatorial, né, na pediatria e outras áreas da fisioterapia, enfim. Realmente é uma ferramenta que chegou para acrescentar muito no nosso atendimento. Professora Fernanda Bittencourt, fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva, mestranda Unirio no Laboratório de Ciência e Tecnologia no ambiente hospitalar. Isso. E aí tá sempre aí palestrando, dando essas aulas sobre tecnologia e sobre esse aparelho, qual é o nome? Esse aqui é o headset, né, de realidade virtual. Esse é um headset de tecnologia mais avançada, esse aqui é um headset de tecnologia mais simples, mas todos os dois a gente consegue fazer um serviço bem bacana, um atendimento bem legal. Eu quero ouvir tudo sobre esses aparelhos, tudo pelo que você realiza com esse projeto, como tudo começou e um pouquinho da sua história. Eu queria falar, primeiro como que você chegou, qual foi a formação que você precisou fazer, ou eu gosto de falar, né? Qual foi o caminho que você construiu para chegar na realidade virtual, na fisioterapia e mais, dentro da terapia intensiva, né? Meu primeiro contato com a realidade virtual foi num serviço público que eu trabalhava, lá em 2021. A gente recebeu o óculos, assim, inesperadamente. Não, vocês precisam aprender, vocês precisam começar a estudar sobre o assunto. Pode dar uma pausa rapidinho. O Joe, pode colocar, enquanto ela explica aí sobre a primeira história que ela conta, o vídeo do paciente utilizando aí essa terapia? Pode falar, Fernanda, desculpa. Não, então, estava contando que a realidade virtual entrou no meu caminho, assim, de forma inesperada. A gente recebeu, dentro de um contexto de um serviço hospitalar público, né, que outras coisas eram carentes, né, que a gente precisava de outras coisas de material que não tinha, de repente vieram 3 óculos, 3 celulares, inicialmente desse dispositivo aqui mais simples. Você estava num hospital público e você conseguiu esse recurso? Não, a gente não conseguiu, a gente ganhou. Pra gente poder aprender a trabalhar e isso virar mais pra frente uma reportagem, enfim. Mas você já tinha alguma interação com game? Você já entendia um pouco de videogame, alguma coisa assim? Ou não? Tipo, vou aprender do zero e partir disso daí? Porque tem muita gente que pensa, eu só vou conseguir fazer isso se eu tive uma experiência antes. Mas, na verdade, como é que isso aconteceu na vida? Minha experiência antes era de videogame em casa, com as minhas filhas. E celular, né? Assim, ficar mexendo com tecnologia. Super Nintendo ou PlayStation? PlayStation. Mas nada de virtual. Nada profissional. Nem um Kinectzinho. Uma vez, no parque, né? Você vai levar as crianças no parque, você coloca. Isso já tinha rolado, mas assim, eu realmente parar para estudar, não. E aí a gente recebeu e falou assim, vocês precisam aprender a usar, a gente mais para frente vai fazer uma reportagem sobre isso, Ana. Mas assim, a gente não ia botar um dispositivo num paciente que a gente
não entendesse minimamente se aquilo realmente teria alguma repercussão clínica, né? Se porque aquilo... tem próprio medo de estresse, né? Qual estresse você vai gerar em cima desse paciente? Exatamente. Porque até então você não sabia se é ser benéfico ou não, né? Exato. Aí eu comecei a procurar, comecei a estudar sobre o assunto, me surpreendi, que eu fui fazer busca sobre isso na internet, achando que não fosse ter quase nada. E tinha bastante material. coisa. Isso, tinha bastante material, porque a game terapia já tem muito tempo. Né? O estudo de realidade virtual começou com game terapia, com projeções em telas, né? E uso de videogames também associados à reabilitação. E tem estudo de realidade virtual desde a década de 60. Porque na verdade... Não parece não, mas tem. A gente usava muito lá atrás, eu lembro do Carlinhos, do Azeredo, falando do biofeedback, né? Isso. Que um biofeedback é mais ou menos isso, só que hoje é muito mais avançado, né? Do que a gente tinha. Eu lembro que, daí da velha guarda, quem conhece o Ventrac, Ventrac, que a gente ficava... Eu não sou dessa época. Ficava vendo eu não sou dessa época. Tá o Léo, que é dessa época. O fluxo, os volumes da ventilação, e usava alguma coisa, mas sem gamificar, né? Sim. Era só um biofeedback. Eu sou dos anos 90. Então, Fernando, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória da fisioterapia, até você chegar nesse momento aí fantástico dessa tecnologia. Como foi tudo? Como tudo começou? Eu comecei na fisioterapia, eu sou formada tem 17 anos. E sou da velha guarda aí. Não tão velha assim, né? Para usar o Ventrac, mas da velha guarda. Mas eu comecei na fisioterapia a princípio pelo esporte, né? Não tinha pensado em terapia intensiva. Acabei trabalhando com terapia intensiva lá no início e desisti. Falei, não quero isso para mim, não vou. Fui trabalhar com trauma, com esporte. E falei, não, depois de, 10 anos, aí eu tive minhas filhas e tudo, depois de muito tempo eu resolvi, voltei para terapia intensiva. E aí não parei mais, né? E aí a gente vai de um serviço para o outro, trabalha, né? Eu trabalho há muito tempo numa rede. E aí a gente vai criando experiência, a gente vai entrando em outros serviços, você acaba participando de rotinas, né? De coordenações. E nesse caso, né, a experiência de hospitais públicos, foi aí que a realidade virtual entrou no meu caminho. E aí estou desde 2021 com a realidade virtual, né? Esse ano foi um ano super especial porque realmente o trabalho começou a ser visto, né? Assim, hoje já tem alguns lugares aqui no Rio de Janeiro já utilizando realidade virtual, né? Eu já conhecia um fisioterapeuta lá no Paraná, conheço um grupo lá de São Paulo e eles já usavam alguma coisa, já tinham alguma coisa de protocolos e tudo. E aí a gente conversando, a gente vai seguindo um ao outro, né? E vai todo mundo estudando junto. E eles acabaram sendo minha referência, né? E aí eu fui estudando e fui implementando. Aí eu saí desse hospital que eu comecei o trabalho. Que era público, né? Que era público. Infelizmente, o trabalho não foi assim tão adiante. Mas como é que você conseguiu esse recurso dentro do hospital público? A secretaria mandou. Mandou? Mandou. Mas eles já sabiam que você tinha essa... Não, ela não tinha. Você não conhece como é que é? A gente não tinha pedido, a minha coordenação não tinha pedido. Chegou... Apareceu porque eles queriam fazer uma matéria. Exatamente. Bacana, cara. Aí... inicialmente gerou todo um transtorno, aquela confusão. Não, assim, as pessoas não entenderam muito bem qual era o sentido daquilo e a gente foi estudando qual era o propósito daquilo, a gente foi estudando, né? E aí a gente foi vendo, e aí a gente, na aplicação, a gente foi vendo que os indicadores iam melhorando, indicadores de força, de mobilidade. A gente foi tendo ganhos com esses pacientes, né? Delírio, melhora também? Delírio hipoativo, né? A gente tem muita indicação para delírio hipoativo, controle de dor, né? Motivação, engajamento do paciente, a gente foi conseguindo melhorar os indicadores do serviço. Porque tem as consequências da internação, da hospitalização, né? Sim. São as consequências físicas, emocionais, comportamentais, psicológicas e fisiológicas. Sim, exatamente. E a realidade virtual acaba que engloba isso. A realidade virtual, ela entra como ferramenta de motivação, uma ferramenta de distração cognitiva que ajuda em controle de dor. É uma ferramenta que você consegue melhorar engajamento e performance do paciente, porque ele acaba fazendo uma atividade com... ele não percebe que ele está fazendo, ele tem um alcance maior, né? E com essa motivação, ele tolera mais tempo fazendo aquela atividade, ele atinge níveis funcionais que ele
não achava que não fosse atingir, a gente consegue inibir cinesiofobia, né? Esse paciente que às vezes a gente chegava no leito, assim, eu vou sentir dor, não vou fazer. E a gente começou a introduzir a realidade virtual nesse contexto e a gente conseguiu mobilizar mais, atingir níveis de postura melhores, né? E então a gente foi vendo que realmente tinha resultado. Já tem muita literatura descrita para melhora de condicionamento, equilíbrio, força, marcha. Então a gente foi colocando. Aí eu acabei saindo desse serviço que eu iniciei com a realidade virtual e continuei e acabei dando continuidade nessa rede que eu trabalho até hoje. Né? E que é a rede particular. Rede particular. Aí eu tive incentivo enorme da minha coordenação. Ela sabia que você trabalhava com esse dispositivo, com esse projeto. Sim, e aí a gente começou com um dispositivo mais simples. A princípio, aos poucos, né, eu tive que ir introduzindo e mostrando o resultado. A gente foi escrevendo protocolo, tudo. Foi aí que o trabalho começou realmente a crescer, né? E a ideia foi comprada mesmo, assim, a gente já fez investimento em cima disso. Essa rede que você implantou aí ou ajudou a implementar esse projeto, só tem esse projeto em uma unidade ou ele já ampliou para outras unidades da rede? A minha coordenação, ela é coordenação de outros 4 hospitais, né? Outros 3 hospitais. E dentro da coordenação dela, a gente já conseguiu levar para todas as unidades. Que bacana. Levamos para pediatria também, não só para o idoso. Já conseguimos e colocamos realidade virtual dentro da pediatria. Tem algumas limitações por ser pediatria, questão de idade, tudo. Já implementou e é sucesso. Ela até briga para ver quem vai fazer. E para a criançada é ótimo, é o mundo deles, né? Eles são todos nativos tecnológicos. Né? E... Fala, Léo, você ia falar. Não, em termos da realidade virtual, né? Dentro da terapia intensiva. Eu lembro que lá atrás, muitas das vezes, quando a gente ia evoluir um desmame do paciente, a gente tinha uma parte psicológica, o paciente ficava preso no barulho do ventilador. A gente tentava desmamar o paciente e o paciente quem não conseguia ficar fora da ventilação mecânica por conta da parte respiratória. Sim. E sim mais da parte psicológica dela. Né? Então, quando ela não escutava o ventilador, quantas vezes a gente não teve que desmamar um paciente colocando o ventilador em uma luva, né? O pulmão teste lá. Pulmão teste que você é rica, né? A gente colocava numa luva e deixava ele autociclando, né? Para tentar desmamar o paciente. Isso. E aí veio aquela questão, será que a realidade virtual iria ajudar nisso? A gente já usa nisso. A gente usa pacientes que estão em desmame prolongado, né? Pacientes com... onde a gente tem dificuldade também de diminuir sedação, né? A gente coloca paciente que está iniciando o desmame, que acabou que a gente não conseguiu fazer aquele desmame mais abrupto, né? Que já tirou e ele ficou fora, como a literatura fala. E aí a gente... Desmame abrupto é somente tirar de ventilação. Tirar e acabou. Então, tem paciente, a gente sabe que a realidade não é essa e a gente acaba tendo que fazer períodos, né? E a realidade virtual entra, sim, no projeto de relaxamento. A gente teve agora o incêndio da Linha Amarela, né? Do túnel da Linha Amarela. E esse hospital que eu trabalho recebeu 6 pacientes que precisaram ser entubados por edema de via aérea, né? Assim, por inalação de fumaça. E, a princípio, não tinham nenhum comprometimento pulmonar prévio para aquela intubação, era mais pela proteção de via aérea. Só que todos eles despertaram agitados num estresse pós-traumático enorme, assim. E a gente colocou o projeto de relaxamento neles, com a realidade virtual. Todos eles estavam hipertensos em uso de drogas, né, de vasoativas, a gente conseguiu retirar logo no primeiro atendimento a droga vasoativa e a gente conseguiu evoluir com desmame muito mais tranquilo, né, a extubação desses pacientes, o início da mobilização, né, desses pacientes, todos eles foram de alta, ficaram bem e o nível de satisfação com relação ao projeto de relaxamento, né, a realidade virtual foi enorme. Eu queria mostrar, Joe, por favor, joga aquele vídeo da paciente andando na praia. Eu queria pedir para a Fernanda explicar esse vídeo. O que eu queria saber de início é se dá para sincronizar os passos do que a paciente está executando com
Com que o ela vídeo. está enxergando ali naquele O que ela vídeo. está enxergando. Olha lá, pode soltar o vídeo. Para quem não está entendendo, a paciente está no CTI, ela está com uma fraqueza muscular, né? Sim, esse é o primeiro dia que a gente consegue evoluir a caminhada com ela, né, a deambulação no setor. Ela é uma paciente que tinha medo, a gente só tinha conseguido colocá-la de pé, mas a gente nunca tinha conseguido andar com ela. E aí eu coloquei ela na praia, a gente estava guiando. Esse não é um vídeo totalmente sincronizado, ela consegue virar o 360 da imagem dela, mas a velocidade, por exemplo, não é tão controlada assim por ela. Então, para quem não está entendendo, são 2 vídeos em um. O primeiro é o vídeo da paciente andando e bem embaixo ali, próximo às pernas da paciente, É a praia. é o que ela está enxergando. Isso. Então ela está dentro do CTI, mas ela está se enxergando na praia. E que praia bonita, né? Isso, Ainda Maldivas. tem o áudio, Maldivas. Ainda tem o áudio ainda. Então, é como se fosse uma libertação Daquele dessa ambiente, realidade, né? desse ambiente por algum momento. Isso, do ambiente do CTI. E de tudo que o paciente passa, né, dentro desse... No ambiente de terapia intensiva, é um ambiente frio, é um ambiente barulhento, é um ambiente que você está sem a família, né? Você está ali vendo outras pessoas doentes que também geram um tipo de angústia. E aí essa paciente acabou dando uma volta completa com a gente no setor e nem percebeu que tinha dado uma volta completa. Fantástico. A gente conseguiu tirar ela daquele ambiente. Fantástico. Não, você está falando da aplicação disso na terapia intensiva. E eu fico Isso. pensando, minha praia é a reabilitação cardíaca, né? E às vezes o paciente está dentro de uma sala de reabilitação cardíaca, assistindo sempre as mesmas coisas. Uhum. Eu lembro uma vez que eu coloquei o paciente para pedalar andando por Paris. Isso. Que ele era apaixonado por Paris. Eu falei, cara, vamos tentar aqui. Eu peguei o óculos, lógico que eu não tenho conhecimento, você tem. Mas peguei o óculos, coloquei nele e falei, aí, anda por Paris. Não era sincronizado, que é aquele óculos com É um o tipo celular de dentro. cenário, é um tipo de cenário. Que tinha um vídeo Uhum. do percurso em Paris em 3D, que ele Isso. foi andando, foi pedalando, cara, ele Melhorou a performance. falou, não, ele elogiou em termos de prazer de estar ali Isso. fazendo o exercício, tá? Então, existe várias aplicabilidades. Imagina você, isso aqui é portátil, você leva para casa do paciente. Eu Uhum. quero fazer uma reabilitação em casa, eu posso usar uma realidade virtual, posso usar na terapia intensiva, posso Isso. usar na clínica, posso usar em diversos ambientes, né? Essa facilidade, né, do óculos dentro da terapia intensiva, isso é um ponto super importante, porque a gente tem pacientes com vários dispositivos. Então, assim, você levar uma tela com um videogame num espaço que é apertado da terapia intensiva, isso não é tão fácil, isso não é viável, né? E o óculos entra nesse contexto de facilitar. Ele pode estar num dispositivo de oxigenoterapia, ele pode estar restrito ao leito com outros dispositivos, e você consegue colocar ele dentro da realidade virtual e imersiva, né? Que é o que diferencia. Você tem a realidade virtual não imersiva e a imersiva. E tem muita gente que não conhece qual é a realidade numa terapia intensiva. Nós estamos passando aqui o nosso episódio Uhum. para nem todo mundo é da área de saúde, Sim. nem todo mundo é fisioterapeuta. Então a gente sabe que dentro da terapia intensiva a gente tenta mobilizar o paciente o mais precoce possível, porque a gente sabe que Sim. existe danos pela hipomobilidade e existem outros dispositivos que vão auxiliar, tipo uns cicloergômetros que a gente coloca no leito, e associar esses equipamentos, esses dispositivos com a realidade virtual deve ser maravilhoso. Qual a tua experiência com isso com outros dispositivos Uhum. dentro da terapia intensiva, né? A gente usa bastante o cicloergômetro, a gente usa... Consegue sincronizar com o jogo. Então, é isso que eu tinha falado com você antes. A gente tem cenários. Então, a gente tem 3 tipos de cenários. A gente tem um cenário passivo, que é o cenário de Paris, em que ele só assiste um vídeo que motiva, incentiva. Já ajuda a assistir um vídeo. Já ajuda, exatamente. A gente tem um cenário ativo, que é esse cenário que você passou da paciente caminhando. Ela se vê 360 dentro do ambiente, mas ela não interage 100% com o ambiente. Mas ela conseguiu sincronizar com os passos que ela passo estava... dela, sim. O espaço, a localização espacial dela e a mudança Isso de já é direção, fantástico. sim.
E a gente tem cenários totalmente interativos, onde a mobilização, a movimentação do paciente é influenciada pela... Aí você tem velocidade, você tem coordenação. Tipo aquele primeiro vídeo, né, que a gente botou Tipo aqui. aquele Bota o primeiro vídeo vídeo de novo, John. Isso, o primeiro vídeo. Ele precisa E coordenar. você pode gamificar também, né? Ganhar ponto por Sim. uma ação ou outra. Os vídeos, eles têm velocidade, tem pontuação, tem nível fácil, médio, difícil. Você consegue mudar a intensidade do vídeo, né? Eu tenho vídeos que eu consigo fazer com o paciente marcha estacionária, simulando como se ele estivesse caminhando. Eu consigo fazer agachamento. Explica aí pra gente esse vídeo. Nesse vídeo, ele tem uma mão amarela, uma mão rosa, e ele precisa pegar com a mão amarela as bolas amarelas e com a mão rosa as bolas rosas. Ele precisa ter coordenação, ele tem a velocidade que as bolas vêm. Então, ele precisa sincronizar mesmo. Esse é um vídeo totalmente interativo. Fantástico. E observa que ele está com a caneleira nos braços. Aham. Né? Então, assim, esse é um paciente que era restrito ao leito. Era um paciente que a gente tinha uma cabeceira com limitação até 10 graus. Na maioria do tempo, ele ficava a 0 graus. Então, assim, um paciente jovem que já estava... Nisso aí foi o 18º dia de internação dele, que a gente conseguiu introduzir a realidade virtual, que a gente conseguiu liberação para subir a cabeceira. E isso fez toda a diferença no atendimento dele. E sem contar que um paciente desse, dentro da terapia intensiva, ele está totalmente monitorizado, né? Sim. Então a gente está acompanhando ali, pode estar acompanhando saturação, pode estar acompanhando um eletrocardiograma, a gente tem todo o controle desse paciente. Todo o controle da hemodinâmica. Numa sala de terapia intensiva, né? Sim, e isso a gente faz mesmo, assim, a gente tem uma avaliação que é feita específica para os pacientes que vão fazer realidade virtual, o acompanhamento dos sinais antes e depois do atendimento, nível de mobilidade que ele começou, nível de mobilidade que depois a gente finalizou os atendimentos. A gente tem, que é importantíssimo, avaliação de enjoo, de náusea. Sim. É importantíssimo. Satisfação. Mas explica um pouquinho mais desse enjoo, náusea. Cyber sickness. Isso aí entra nas contraindicações, nas reações, né? Isso, não entra na contraindicação. Nas reações adversas. Isso, a gente tem já um tempo de utilização, né, de aplicação, que já é descrito em literatura, para a gente ter segurança para evitar esses cybersintomas. O que são os cybersintomas? Cybersintomas. Isso, cyber sickness. A gente tem cefaleia, náusea, alguns tremores, tonturas, né? Então, assim, a gente não pode também hiperestimular. A gente tem esse tempo consigo. Também, exatamente. Você tem uma adaptação, como tudo ali vai adaptar a adaptação e você vai isso, aumentando. Adaptação da visão, do sistema vestibular, né? Assim, softwares mais aprimorados, softwares mais avançados, a gente tem isso, obviamente, minimizado. A escolha do cenário também minimiza isso. Assim, se você, antes de colocar a realidade virtual no paciente, fizer uma avaliação completa, entendendo, ele tem enjoos associados ao movimento, ele sente enjoo quando ele anda de carro, de barco, né? Assim, ele já tem esse relato prévio. Você não vai colocar o paciente num cenário totalmente interativo logo de cara. Você inicia com um cenário de fundo mais fixo, né? Um cenário que seja mais fácil dele entender e começar a fazer a adaptação desse sistema vestibular dele para que ele não tenha esses sintomas. E aí a gente consegue um tempo de tolerância maior. É legal a gente falar isso, né? Porque não é só pegar um óculos, colocar um óculos. Existe toda indicação, toda adaptação, todo o processo. Avaliação, prescrição. Toda experiência também. De uma terapia, falar, né? Colocar. Não é simples, né? Achar, é um game. Não é um game. Não é uma realidade virtual, né? A gente tá mexendo com vidas. Não é uma brincadeira. Né? Não é brincadeira. Não é uma brincadeira, terapia, é uma né? terapia. A gente precisa ter prescrição, a gente precisa ter um protocolo bem definido, a gente precisa ter indicações e objetivos muito claras, a gente precisa ter essa avaliação feita previamente específica para a realidade virtual. E para quem nunca ficou internado numa unidade de terapia intensiva, eu lembrei até de um artigo que eu li quando eu estava estudando há muitos anos atrás, dizendo que a unidade de terapia intensiva é um dos lugares mais tristes e mais agressivos que nós temos no planeta. Um dos piores lugares de tristeza, de agressividade, de um monte de coisas que a pessoa recebe ali, invasões, insegurança. Você não sabe como é que vai ser o seu dia de amanhã, se você vai conseguir sair dali, se você vai sair bem dali. Tudo que você vê ao seu redor, toda a dor que você sente, todas as invasões que você sofre. Sim. O frio também. E a solidão, às vezes, a solidão, você não tem com quem conversar. E aquilo ali gera uma série de consequências
imensas, para quem não tem noção do que é isso, cara. E aí você vem com uma terapia fantástica dessa, vai caminhar nas Maldivas assim. É maravilhoso. É sensacional. A gente apesar de ter o nome de virtual, eu acho que ele acaba sendo mais humanizado também, né? Sim. Porque você entende a dor daquele paciente, você quer resolver o problema da dor dele e você tá do lado, né? Também, coloca o óculos, tá sozinho. Não, você tá do lado, tá interagindo, tá acompanhando. Fazendo feedback, né? Vendo sinais vitais, vendo como ele tá se sentindo. É que ele falou, você tem os cybersintomas que precisam ser controlados. E hoje em dia já existe algum tipo de formação para o profissional que queira trabalhar com a realidade virtual? A gente tem alguns fisioterapeutas, né, já que trabalham com isso, assim, com mais experiência, alguns cursos já direcionados e específicos para a realidade virtual. É uma terapia que está entrando nova, então não tem tantos assim, mas assim, na literatura a gente já tem muita coisa descrito para diversas aplicações, para reabilitação de paciente com AVC, para Alzheimer e Parkinson. Por exemplo, Parkinson, a gente, como está fazendo uma atividade super motivadora, como a realidade virtual, a gente tem um aumento da produção de dopamina, por exemplo. Então, você associar a realidade virtual um paciente que faz reposição de L-Dopa, por exemplo, e pegar no pico de ação da medicação e associar a realidade virtual, a gente consegue melhorar muito o controle motor, o controle de equilíbrio, o treino de equilíbrio desse paciente, a marcha. Então, a aplicação da realidade virtual, ela abrange muito fora, né? Paciente DPOC, que tem sensação, né, de espineia, com a realidade virtual a gente consegue amenizar, eles toleram melhor o tempo de exercício. Criança, tem um estudo super conhecido da realidade virtual que chama Snow World, e as crianças de um centro de queimados, pediátrico de queimados, as crianças eram colocadas numa realidade que elas se viam dentro de um canyon de neve, como bonecos de neve, brincando na neve, durante o procedimento de troca de curativo. Então, assim, um procedimento super doloroso de troca de curativo, de queimadura, a gente sabe que né, toda aquela escovação, aquilo tudo dói demais, e as crianças eram colocadas nessa realidade virtual, num ambiente que era cognitivamente gelado, né, assim, a estimulação sensorial provocada pela realidade virtual, elas estavam num ambiente totalmente gelado, o que amenizava a dor dessas crianças no procedimento de troca de curativo. Eles começaram a observar que eles estavam usando menos analgesia, então aí a gente também entra na questão do custo, né? A gente tem o custo para um serviço de fisioterapia, onde a gente consegue, com a realidade virtual, agregar valor, né? A gente consegue melhorar a experiência, a qualidade da experiência percebida pelo paciente dentro do ambiente de terapia intensiva, dentro da sua internação hospitalar. A gente consegue fidelizar esse paciente, porque, poxa, ele teve uma experiência tão positiva dentro daquele ambiente, né, hospitalar, por que o dia que ele precisar de novo ele não voltaria? Então, a gente fideliza o paciente domiciliar, ele fideliza o paciente tal. Você já ouviu falar ou já passou por alguma resistência da parte da gestão ou direção para a implantação desse projeto no hospital ou no serviço? Sim, acho que a maior resistência, quando ocorre, é por conta do não conhecimento de todo aquele valor que a realidade virtual traz para dentro do serviço, né? Assim, eu não tive resistência onde eu trabalho, pelo contrário, né? Eu tenho uma coordenação que ela é super engajada com tecnologias e ela entendeu que o trabalho era importante, e isso já é implementado dentro do serviço, a gente já tem um protocolo descrito, né, do serviço que é já validado, né, no serviço, que é importante. A gente não pode fazer também aplicações nos pacientes críticos, principalmente, se a gente não tem um protocolo bem descrito, se aquilo não os profissionais que trabalham já não têm isso dentro da prática assistencial, estabelecido dentro da prática assistencial, se já não tem descrito o que tem que ser feito. Olha, o paciente que a gente vai começar a fazer treino de controle de tronco, né, ele vai usar o aplicativo tal, a gente vai botar ele pode ser na posição tal, tal e tal, né, o paciente que tem um MRC de tanto, ele é elegível ou não, o aplicativo que vai usar o paciente que anda, isso precisa estar muito bem estabelecido para a gente ter...
critérios prontos, Sim, protocolo pronto. protocolo organização. pronto. Na verdade a realidade virtual ela é científica, né? Sim, Você já tem embasamento científico para estar falando do uso desses dispositivos. uhum. Não é, vamos experimentar. Não vamos Vamos experimentar. colocar só e não vamos colher nenhum dado, Não é não vamos oba-oba. entender o que está acontecendo. Não, como... Não é assim, é um teste. Não é um teste, tá aprovado aqui. Sim, Então, vamos fazer para ver se nesse serviço também muda esses resultados, sim. porque nós já temos resultados comprovados pela ciência, publicadas, e tem melhoria, né? Uhum. Então a gente consegue embasar do que chegar e falar, não é experimentar, ninguém aqui tá brincando, ninguém aqui tá Animando o paciente. sendo aventureiro não. no negócio, não. Não, A gente tem técnico. tem comprovação científica Científico. e entender, né, que é um joguinho. Não é um joguinho. Isso já se passou muito tempo. Isso aí lá atrás você podia até ter pensado Isso. que era um joguinho. Hoje em dia a gente reabilita desse jeito. Você falou em diversos casos. Eu lembro que eu li também um artigo com ganho de arco de movimento. Sim. Você melhora arco de movimento com a inteligência artificial. Em termos de Parkinson, eu também já li alguns artigos do uso da realidade virtual para Parkinson. Então, Pacientes amputados, pacientes com dor fantasma, ele se vê dentro do ambiente virtual como um avatar completo. Então você coloca um sensor de movimento naquele membro amputado, ele está se vendo como completo e isso inibe dor fantasma. A gente consegue facilitar a protetização desse paciente também, porque é controle de dor. Então a realidade virtual realmente, não só para terapia intensiva, mas para várias áreas da fisioterapia. A reabilitação neurofuncional. Todo um estímulo sensorial que a realidade virtual imersiva proporciona, né? Um estímulo visual, auditivo, olfato, já tem alguns engenheiros já colocando o olfato dentro da realidade virtual, estímulo tátil com luvas sensoriais, com joysticks que vibram, né? Ou que você consegue mudar a sua movimentação dentro do ambiente virtual. Então, essa superestimulação sensorial é o que a gente consegue melhorar um paciente neurofuncional, por exemplo. A realidade virtual já atua na fisioterapia, trazendo muitos benefícios e até dentro da área da saúde, trazendo benefícios também para outras áreas que não são especificamente da fisioterapia. Uhum. E como você vê, qual é o futuro, de acordo com a sua visão, da realidade virtual na saúde e na fisioterapia? A realidade virtual chegou para ficar, a inteligência artificial, né, chegou para ficar. Os dados gerados por isso, né, já são vistos. Por exemplo, a gente já tem dados gerados online para os indicadores, né, assim, de variação, por exemplo, dos sinais do monitor que já é ligado numa fonte de realidade de inteligência artificial, a dosagem das medicações que são colocadas na bomba, quanto que entrou, quanto que não entrou, a variação disso, isso tudo já tem serviços que tem isso já on time. A reabilitação com a realidade virtual, a gente gera dados, né, dentro do próprio dispositivo que a gente consegue fazer a monitorização e a evolução, né, conseguir acompanhar a evolução e a performance do paciente. Então é isso, assim, chegou para ficar, as pessoas precisam entender que isso faz parte, né, já do atendimento para educativo, também tem treinamentos de RCP, treinamentos médicos, né, realidade virtual, realidade aumentada, isso tudo chegou para ficar. Você consegue enxergar esse dispositivo sendo utilizado em todas ou quase todas as unidades ou serviços de fisioterapia? Poxa, seria excelente. Será que num futuro Seria a gente excelente. consegue enxergar isso? Seria excelente. O pessoal costuma botar Acho muita que caneleira, não sei o quê, ciclo ergômetro, e coloca também realidade virtual Sim, acredito junto que sim. na lista de compras? Acredito que sim. Uma das barreiras hoje, né, assim, que muita gente até me pergunta é com relação ao custo do investimento, né? Tem Aham, gente é uma que boa acha pergunta. que isso é inalcançável, assim, que é uma terapia muito cara, né? Mas como eu falei, a gente começou com um dispositivo mais simples, um dispositivo que o valor é acessível mesmo, onde você coloca o próprio celular e você consegue, mesmo com um dispositivo mais simples, se você tiver esses objetivos muito claros, né, assim, os vídeos, os aplicativos já
separadinhos, né? Eu vou usar esse para marcha, esse para treino de controle de tronco. Se você tiver tudo muito bem já estabelecido e descrito, você consegue fazer um bom trabalho com um dispositivo que tem um custo mais baixo, né? Então, não é tão inacessível assim. Como eu falei lá no início, a gente começou num serviço público. Como é que chegou essa realidade no Brasil? Quando foi? Você tem aí essa... No Brasil? Quando é que chegou no Brasil? No Brasil, a gente tem aí uns 15, 20 anos de boom de realidade virtual e principalmente game terapia. Assim, o estudo da realidade virtual já é bem antigo, desde a década de 60, né? De treinamentos, por exemplo, militares, isso já tem um tempo aqui. Na reabilitação tem 15, 20 anos, mais ou menos, a gente teve um boom e a gente percebe isso quando a gente vai fazer a busca dos artigos científicos, né? A gente vê nas bases, né, de pesquisa que de 15, 20 anos para cá a gente teve um aumento significativo dos estudos relacionados a isso, e agora a realidade virtual imersiva, né, que o óculos chegou para facilitar isso. Então, por isso que essa entrada nos ambientes, principalmente hospitalares, isso está acontecendo rapidamente agora. Porque a gente tinha as barreiras físicas de um dispositivo grande que agora a gente não tem mais. Eu posso colocar num paciente que está em diálise, eu posso botar num paciente em oxigenoterapia, alto fluxo, por exemplo, eu posso botar num paciente com NPT, né, assim, que dificulta para caminhar, quer dizer, nada atrapalha. Paciente entubado, paciente tracostomizado, a gente consegue colocar. Então, o óculos veio facilitar, e aí por isso que eu acho que essa entrada na terapia intensiva está acontecendo agora de maneira mais tão significativa, né? Tão rápida. Eu queria mostrar aqueles 2 vídeos, Joe, do paciente, aquele vídeo embaçado, para não mostrar o rosto. E aí eu queria pedir para você explicar pra gente, pode ser? Pode ser. E aí logo após você explica também, ou junto, como quiser, como é a aceitação. Esse vídeo na sequência pode jogar o outro também, tá, Joe? Esse vídeo é da paciente que caminhou na praia. Esse Sim. é o relato dela. E na sequência explica pra gente como é a aceitação. A primeira vez que usa, é fácil a aceitação, tem que explicar, depois você explica como é que é feito isso. Vamos ver o relato do paciente. Como é que é? Maldivas. Passei na praia, vi coqueiros, isso que eu estava precisando. Muito bom, maravilhoso. De 0 a 10. 10. Arrasou. Percebeu que 10. estava caminhando tanto? Não, foi um passeio até muito rápido. E maravilhoso. Nem percebeu que deu uma volta completa? Não, nem percebi, foi outra coisa, não tem nem como explicar, foi outra sensação mesmo, maravilhosa, adorei. Show. Dá um tchauzinho, manda um beijinho pra gente. Então, foi um divisor de águas no paciente. É uma paciente que a gente realmente tinha ela restrita por questão de medo, né, de sentir dor. Ela tinha cinesiofobia, a gente botava ela de pé, ela achava que não fosse sustentar caminhar pelo setor, né? Então, assim, depois desse, a gente fez mais 2 atendimentos com ela no CTI e ela já mudou de unidade, saiu da unidade fechada e foi para a unidade de internação. O paciente está em CENAF, canal nasal de alto fluxo, uma oxigenoterapia de alto fluxo. Ele estava restrito, né? Porque a gente não consegue caminhar. Não sei agradar ninguém, não. Eu tava mal mesmo, dormi mal. É o que eu falei, você acaba associando outras terapias, né? Então, ele entra, não é para substituir nada, na verdade é para você conseguir fazer alguma terapia que você não ia conseguir fazer sem um óculos, né? Nesse ser mais caso, prazeroso também para paciente. nesse caso, além da mobilização, né, o trabalho de condicionamento para a gente conseguir fazer o desmame dessa terapia de alto fluxo. A gente precisava começar a melhorar a função pulmonar dele para a gente conseguir desmamar esse oxigênio. E aí a gente fez todo o trabalho de condicionamento com ele, porque o alto fluxo, né, a gente tem uma restrição, a gente não consegue caminhar com um aparelho de alto fluxo. Então, a gente conseguia tirar ele do leito para sentar na poltrona, né, depois, a princípio, nesse momento, ele ficava cansado, a gente não tinha conseguido ainda passar ele, era uma pneumonia, né, importante, a gente não tinha conseguido passar ele para a poltrona, e a gente melhorando o condicionamento com ele no alto fluxo, ele tolerou mais tempo, e aí a gente conseguiu desmamar da oxigenoterapia e depois evoluir toda a mobilidade com ele. E eu vi ali o interessante que quando ele tá fazendo exercício, tá um fisioterapeuta do lado, toda hora olhando no monitor e acompanhando
a sessão dele, né? Sim, ele estava fazendo um atendimento de fisioterapia terapêutica, né? Não é? Tava brincadeira, acompanhando, não é? exatamente. Não é só assim, coloca o óculos, coloca a bicicleta e Daqui a vai pouco eu fazer. volto. Não. Vai fazendo, daqui a pouco eu volto. Tá ali olhando, Não. tá olhando os sinais vitais, tá vendo a evolução, como é que tá, a interação, mexendo. É isso que eu acho o mais maravilhoso, né? De você tá usando uma terapia, mas você tem toda a preocupação dos sinais vitais e da clínica do paciente. Sim. Não é a gente pegar, vou botar um cenário legal aqui para ele gostar mais e para ele fazer mais tempo e vou embora, né? Vai fazendo aí que daqui a pouco eu volto. Não, a gente tem que estar do lado, né? A gente não pode botar uma VNI e sair virar de costas, né? É a mesma coisa. Tem uma objetividade, é um atendimento né? de fisioterapia, né? A gente tá ali realmente fazendo a monitorização o tempo inteiro, né? A gente consegue ter o feedback implícito do óculos, mas a gente tem o nosso feedback explícito também, que a gente consegue entender o que ele está vendo, né? E fazer comandos verbais também, dentro do que a gente quer de atividade para ele, né? É legal pensando aqui que tem muita... A gente faz muitas avaliações também subjetivas, né? Uhum. Imagina esse uso de um dispositivo desse e avaliar o Borg do paciente com óculos e sem óculos, né? Provavelmente Isso. com óculos ele deve dar uma nota menor na percepção de esforço De esforço. do que sem o óculos. Sim, Né? Borg, né? A gente consegue ver o tempo de tolerância, né? O que ele conseguia antes, o que ele consegue de tempo de... exercício. Exatamente. A gente faz avaliação de dor também antes e depois. Eu tenho que dar um recadinho aqui rapidinho. Pessoal, inscreva-se no nosso canal, pessoal. Estamos precisando de inscritos, beleza? Estamos precisando de apoio também, apoio. Você que gosta do nosso programa, curte o nosso programa, é legal, é bacana? Nos ajude. Tem aí o QR Code e o número para Pix. Aceitamos qualquer valor acima de R$1. Né, Léo? E agora o nosso podcast está sendo apoiado pela produtora Storyway, né? Storyway. Onde Produzido nos estúdios da Storyway. Onde você aprende a contar a sua história, né? Isso aí, venha para Storyway. Show de bola. E se inscreva, por favor. Nós precisamos de inscritos. Temos muitas coisas legais ainda para surgir. Tão legal quanto ela que está nos prestigiando com essa presença imensurável. Gostei. Achei uma palavra, Achei né? legal, gostei. Então, deixa eu te perguntar. O que eu queria saber é a aceitação do paciente à terapia da realidade virtual. Tem resistência? Já teve de caso de imediato, paciente tranquilo? não conseguiu fazer? Como é isso? Já, assim, a aceitação do paciente depende muito da segurança que a gente passa para ele do explicar e o que vai ser feito com ele, né? Obviamente tem pacientes que têm menos contato já com tecnologia, né? Não jogou videogame ou, enfim, não jogou isso num parque, já teve pouco contato com tecnologia e aí isso gera talvez uma certa barreira, né? Então, se você explica, inicia com cenários mais simples, né? Isso a gente consegue minimizar, mas colocar o paciente sem ele querer, talvez não seja, né? A gente consegue fazer sem ser com óculos? Como Tipo, assim? um projetor, uma televisão, uma coisa? Aí você está fazendo realidade virtual não imersiva. Você mas consegue. de repente, para começar, para adaptar... Mas aí no CTI não, já não não no CTI. Eu estou dizendo para a gente adaptar, para depois colocar um óculos em outro ambiente que não seja terapia intensiva. Sim, se você consegue fazer projeções, né, e o paciente conseguir interagir com essas projeções, isso também é realidade virtual, né, é realidade virtual não imersiva, mas sim, né, a gente tem alguns programas específicos para isso, alguns centros de reabilitação que já usam realidade virtual não imersiva. Porque como eu falei, é portátil. Hoje a gente tem projetores que são muito pequenos, que às vezes a gente pode usar dentro de uma residência, para iniciar uma realidade virtual com alguém que nunca teve um game, né? Mas aí a escolha do cenário é que faz a diferença, né? Esses cenários que você o cenário passivo e o cenário ativo talvez sejam cenários de primeira escolha. Mas em termos um paciente de idoso. Não, eles minimizam também. O cybersintoma, ele faz muita... a gente consegue minimizar quando a gente tem softwares com latência menor, né? Quer dizer, o tempo de resposta motora
mais rápido, quanto mais rápido o tempo de resposta motora dentro do ambiente virtual, menos o sistema vestibular se sente agredido, por exemplo. O que o paciente enxergou, o que ele tem de estímulo visual para o sistema vestibular, essa resposta motora tem que ser quase que imediata. Né? Ele tem que entender como se fosse um mundo real. Então, assim, se você tem softwares que isso é muito lento, isso gera saber-sintomas. Se você tem cenários que a movimentação é muito intensa, por exemplo, eu não vou botar um paciente para descer na montanha-russa. Não vou botar paciente para voar numa galáxia, porque ele vai sentir saber-sintomas. Voar numa galáxia deve ser muito bom, né? O cara nunca voou na galáxia e fala assim, vamos aí, vai. Eu tive um paciente que inicialmente eu botei ele na poltrona, fazendo ciclo ergômetro, fazendo a bike, ele super tolerou, um paciente idoso que a princípio a gente acha que o idoso não vai tolerar, ele super adorou. E aí terminou, eu tirei de 20 minutos, que é assim quase que o limite de tempo que a gente tem de terapia. Dei um tempo, 1 hora depois ele me chamou de novo. Nossa, eu gostei tanto. Mas sabe que eu era PQD. Um vídeo aí não de saltar, sério. Eu fui procurar, coloquei um vídeo dele um vídeo simulando o salto de paraquedas. Um vídeo de salto. Consegui 360 e ele ficou amarradão, assim, fez toda a diferença na internação dele. Eu estou sem palavras, estou maravilhado. É que eu tô falando, fica mais humanizado, né? Exatamente. Achar que falar, você tá usando a informática, vai se afastar, não. Às vezes você se aproxima. Se aproxima. E consegue se aproximar da história dele, né? Que eu falo que todo paciente tem a sua história. Memória afetiva, né? O cara viajou para um lugar, nunca mais vai voltar. Né? Assim, ele sabe que a limitação dele hoje, talvez pela doença, não vai deixar ele viajar para aquele lugar de novo. Ele quer visitar, né? Ele quer ir para Veneza, ele quer ir para Paris, ele quer ir no Egito. Legal que a ele consegue sincronizar alguns passos? Consegue, quando você coloca num cenário então ativo. Eu posso botar um negócio e viajar ali? Pode. Não, e é legal que eles contam. Ia lá, aquele restaurante, eu gostava de parar ali para comer. No de Paris, a gente tinha 360. Eu lembrei daquele filme Vingador do Futuro, né? O cara implantou memórias de outro lugar, lembra? Assim, tour, né? Tem muito vídeo 360 de tour educativo que já é um cenário bacana para o paciente, né? Colocar um idoso em atividade do dia a dia, que ele consegue fazer um idoso dentro do supermercado para fazer compra. Eles gostam, eles adoram, ele empurra o carrinho, ele fala. Tem gente que gosta de fazer compra no mercado. A minha mãe, por exemplo, adora. Gente, eu não gosto de ir no mercado, não. Eu tenho amigos que adoram ir no mercado. Na feira, no mercado. Eu não gosto não, mas tem gente que gosta. Vai num parque, vai visitar um parque, vai visitar a Disney. Bota uma criança para fazer um passeio, um tour na Disney pelo óculos da realidade virtual. Né? Você bota para fazer um passeio num jardim botânico. Né? Então, assim, são lugares que também remetem à memória afetiva, né? Então, você consegue entrar dentro da história daquele paciente, você consegue fazer com que a experiência dele seja muito melhor. Eu sempre bato nessa tecla, né? De tentar entender a história do paciente e a gente associar a nossa terapia com a história dele, porque não é o que é bom pra gente. É o que é bom para ele. É bom para ele. É o que é bom para cada paciente. Então, quando você chega... o cara era PQD e porra, você foi lá, buscou um vídeo que agradasse a ele, para ele ter mais aderência ao seu tratamento. Eu acho que o fisioterapeuta tem que pensar muito nisso, porque acaba ficando, muitas das vezes, muito mecânico. Que eu estou tratando de pessoas não, você está tratando de pessoas que têm histórias. Que tem história, pode. E a gente tem que entender a história de cada um e para ter o sucesso, porque o sucesso do paciente não é o nosso sucesso. É o que é sucesso para mim, eu consegui fazer o paciente andar, mas com qual objetivo que você fez o paciente andar para ele? Você tem que juntar o melhor da tecnologia que a gente está oferecendo para o paciente com a emoção que permeia todo esse processo, né? Assim, o que a gente vai proporcionar para ele de amenização do que ele está passando naquele momento de processo de internação, de doença, de dor. Então, assim, não é, a gente tem objetivo terapêutico de reabilitação, mas a gente precisa trazer isso dentro do conceito emocional também, né? Ser mais humanizado, entender humanizado. O que são seus sonhos, né? Eu sempre falo pro paciente, né? Todo paciente tem um sonho, o que você quer voltar a fazer, o que você gostava de fazer. Aí você pega um dispositivo desse, então vamos fazer agora. Eu queria voltar, sei lá, e ir pra Grécia. Isso. Então vamos agora. Vamos. Vamos Ou juntos. coisas simples, eu quero cozinhar.
você coloca ele numa bancada com ingredientes e ele vai cozinhar. A me comida diz uma sai coisa. boa? Eu espero que Me sim. diz uma coisa. Ele capricha. Além do óculos, você tá com um joystick aí. O que isso faz? Então, o joystick é quando a gente tem um ambiente mais interativo, né? Que aí o paciente percebe a movimentação dele do membro dentro totalmente do ambiente interativo. Então, com isso, ele consegue cozinhar. Com isso, ele consegue cozinhar. Olha Com um aqui. dispositivo mais simples, a Aqui, limitação é a interação. Né? A gente consegue botar cenários 360, a gente consegue... Existem muitos vídeos já disponíveis na internet de 360, ele consegue se perceber dentro do ambiente, mas a interação por completo, a gente precisa ter sensores ou joysticks para que isso Pessoal, ele aconteça. tem um joystick aqui, como se fosse aquela mini torre mesmo de videogame. Isso. Tem um botão aqui de select, né? Você consegue fazer garra, Um movimento de seletor. Então, eu garra. consigo achar... Meu sonho é ser DJ. Eu posso pegar isso aqui e começar a Pode. simular Botão A, B, música X, Pode. e Y. tocar como Pode. DJ. Pode. Então, Gente, eu tô sem palavras. Esse óculos aqui entender percebe a movimentação das mãos. Com esse óculos a gente consegue ajustar, por exemplo, o ambiente de casa. Você quer continuar trabalhando como se fosse a sua área de trabalho. Então, ele determina o espaço dos seus móveis. Você consegue entender aonde você consegue caminhar. Você consegue, num teclado, por exemplo, que fica em cima da sua bancada de trabalho, que na verdade é virtual, e você com a sua mão, sem o joystick, você consegue controlar a página principal que está aparecendo para você. Não precisa nem necessariamente do joystick. só com o movimento da mão. Só com o movimento da mão ele identifica, né? Ele identifica a sua altura, você quando inicia o atendimento, né? Você coloca a altura do nível do piso, né? E esse nível do piso varia, se o paciente está acamado, o nível do piso é a cama do paciente. Você consegue ajustar o espaço de segurança desse paciente, o guardião que ele chama. Você ajusta, ou se você quer que aquele limite seja estacionário, o paciente está restrito no leito, você bota como estacionário. E aí ele consegue interagir 100% com o ambiente virtual. Consegue fazer garra, consegue movimentar objetos em cima de uma bancada, por exemplo. Acho. Sim. E eu queria pedir pra você botar, Joe, aquela foto da Fernanda palestrando. A gente vai comentar isso aqui. Eu queria saber sobre suas palestras, sobre Essa foi uma palestra as aulas super que você especial dá. para mim. Isso, explica pra gente esse momento aí. Esse momento, eu fui convidada esse ano para palestrar no Rio Innovation Week, que é um evento de inovação e tecnologia enorme que tem lá no Pier Mauá, e que talvez fosse um lugar que eu quisesse chegar um dia, e esse dia chegou esse ano, assim, inesperadamente. Recebi o convite, esse era o palco do Hospital Pedro Ernesto, né? Eu fui convidada pelo pessoal do Hospital Pedro Ernesto porque eles estão fazendo a implementação já, um serviço público que está fazendo a implementação da realidade virtual, e eu fui convidada pela equipe de lá para falar já do trabalho que eu já tenho nesses anos com a realidade virtual, né? E depois eles mostraram o que eles já estão fazendo lá. Então, a gente tinha as outras duas que estão na foto também são fisioterapeutas. Nós éramos as fisioterapeutas que estavam palestrando no evento. É uma honra para a gente, né? Assim, como fisioterapeuta, a participação do fisioterapeuta dentro de um evento de tecnologia tão grande como realidade virtual, assim, foi especial para mim estar palestrando lá. Fiquei nervosa, mas foi ótimo. Parabéns. Foi ótimo. Parabéns, assim, Fernanda. um evento com pessoas do mundo inteiro, né? Falando sobre empreendedorismo, tecnologia, né? Então, assim, foi muito legal E esse você dia. tá com uma agenda de palestras aí, indo para diversos lugares. Isso. Fala um pouquinho pra gente dessa vida de palestrante. É a vida de palestrante. A realidade virtual entrou mesmo no tema, né, assim, das palestras, né, como mais uma tecnologia, né, dentro do contexto de reabilitação. Esse ano participei de congressos, né, Congresso da Associação Brasileira de Fisioterapia e Terapia Intensiva, que teve agora uma jornada científica, algumas mentorias, alguns cursos, né? As pessoas estão buscando para fazer a implementação disso dentro do serviço, né? Assim, aqui no Rio de Janeiro. Acabou começando muito com a gente, né? Esse trabalho de realidade virtual. A gente já tinha, e no Paraná, em São Paulo também acontecendo, né? No Sul mais, mas com a gente aqui no Rio, a gente acabou sendo, né? Nossa equipe acabou sendo uma equipe precursora disso.
E então acaba virando referência, né? E eu super fico feliz de que as pessoas tenham entendido o valor, né, da realidade virtual, o que a gente consegue atingir. E a gente tá fazendo palestra, estão convidando, eu tô indo, a agenda tá cheia, tô aqui falando com vocês, foi um prazer ter vindo, porque realmente... Prazer é todo nosso. Num podcast, né? Eu vim meio nervosa no início, agora já passou. Ah, relaxa. Mas é isso, assim, as pessoas estão entendendo, né, o quanto é uma ferramenta valiosa que a gente tem nas mãos. Um recadinho rápido. Se você quer gravar o seu próprio podcast, venha para os estúdios da Storyway. Storyway é uma produtora que tem aqui estúdios profissionais e uma equipe profissional para você gravar o seu podcast, a sua aula e todos os seus projetos. Não é, Léo? Tudo na mídia digital. Nós não. O estúdio ajuda você a entrar no mundo digital e a crescer no mundo digital. Storyway. Vem pra cá, ó. Faz teu podcast aqui, eu vou te dar um número. É esse número que tá aqui no meu WhatsApp, não é, Joe? Vou falar o número, hein, pessoal? 968804356. Venha para os estúdios Storyway. Falei certo? Storyway. Bota aquela última imagem, Joe, por gentileza, da aula que a professora Fernanda Bittencourt vai ministrar. Isso. Explica pra gente esse projeto aí dessa aula. Esse é o curso, né? O primeiro curso de realidade virtual aqui no Rio de Janeiro. Vai ser agora no final do mês. Primeiro curso. De realidade virtual imersiva aqui no Rio de Janeiro. Não teve outro ainda? No Rio não, teve de gente de fora vindo aqui. Mas Ih, não deixa não, hein? Da galera Rio do de Janeiro é da Fernanda, hein, pessoal? Esse é o primeiro curso, vai ser lá na Interfísio, né? Que é um lugar já de referência, né? Para fisioterapeuta, para cursos, enfim, pós-graduação. Então a gente vai fazer o curso lá, dia 30 de novembro. Quem quiser, corre para se inscrever, porque as vagas são limitadas, porque a gente vai ter muita prática. Então, assim, quem quiser, realmente, as inscrições estão abertas. 30 de novembro, lá na Interfísio, lá no centro da cidade. Você que é chefe de serviço, coordenador, gestor, rotina, você lidera uma equipe. Você que não lidera também. Aí, ó. É o futuro chegando. Você vai ficar atrasado? Aí, tá, eu fiz uma propaganda pra você. Olha! Gostei. Quer dar algum recado aí para todos os colegas que estão nos assistindo? Olha bem para aquela câmera ali. Manda o seu recado. Eu tô lá no Instagram, né, com a página falando de realidade virtual. Quem tiver dúvida ou quiser ter alguma interação com relação ao assunto, pode me mandar mensagem. O curso vai acontecer aí, provavelmente a gente vai abrir outras turmas também para o curso. E estou à disposição, manda lá mensagem. Eu queria agradecer o convite para vir aqui no podcast, poder estar falando, né, desse meu trabalho que está acontecendo, né? E esse foi o ano da realidade virtual, assim, que realmente a gente está sendo visto. Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço, nós que agradecemos sua presença. Adorei. A sua presença aqui abrilhantou o nosso programa, trouxe muita informação. Abriu a visão de muita gente que está aí nos assistindo também. Foi maravilhoso, assim, informações fantásticas, futuro chegando. Fisioterapia, né? Toda a importância, tudo que você trouxe de bom e de novo aqui. Quem não assistiu, perdeu. Mas você que está aí, você não perdeu, né? É legal porque muita gente escuta falar de realidade virtual, mas não entende como isso é aplicável, né? Tipo, realidade virtual, às vezes acha que é tão longe, que é tão difícil, mas na verdade não, é perto, você pode estar usando, você pode estar alcançando isso, basta se capacitar. Isso, capacitação, treinamento é o importante. Os resultados são muito maiores do que se você não usá-la. Eu já vejo, particularmente, eu já vejo um futuro que se usa muito mais de realidade virtual do que não usar de realidade virtual. Exatamente. Então isso aqui é o futuro. E às vezes, assim, são dúvidas simples, né? Às vezes a pessoa tem medo, porque não tem tanta interação com tecnologia, tem medo de ligar, como é que eu vou ligar? Como é que eu vou chegar lá no aplicativo? Como é que eu vou fazer o jogo? Como é que, né? Então, assim, coisas simples de treinamento mesmo, de capacitação, e isso a gente consegue resolver, né? Falou seu Instagram?
Meu Instagram é fernandabittencourt.fisio. Me sigam lá no Instagram. Tem bastante vídeo, tem bastante post explicativo também de algumas aplicações da realidade virtual. Então, e pode mandar mensagem, né? Que eu Tá vendo, pessoal? eu respondo. Vamos que Juro vamos. que eu respondo. Fala, Léo. Não, eu acho que é isso. Você gostou desse conteúdo? Então vai lá, cara. Curta, compartilhe. Ó, Yes. perguntas, a Fernanda, a doutora Fernanda aqui já falou que tá aberto, né? Tô aberto. Olha a Pode propaganda que eu vou fazer. Pode fazer aqui pelo nosso canal do YouTube, como pode ir lá na rede social. Mas se colocar na rede social, marca a gente, tá? Isso. Pensou realidade virtual, pensou professora Fernanda Bittencourt. Ó, Aê! Muito obrigado por ter vindo, obrigada. trazendo eu que todo aí agradeço. esse diferencial para o nosso programa. Caros ouvintes, mais um episódio, ó. Beleza para você assistir, ó. Tem que ficar com a gente. Então se inscreve no nosso canal e venha para Storyway. Valeu, posso ir embora? Podemos? Vamos lá, vamos lá. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, abraço, valeu, boa. obrigada.